Olá, bom dia. Vamos meditar mais um pouco em alguns princípios. Você que parar para ver esse vídeo, priorize, separe 10 minutos, será apenas 10 minutos para a gente meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras. Gostaria de meditar hoje, queridos, sobre o homem que dividiu a história da humanidade. Quem é este homem? O profeta Isaías, ele diz lá no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O evangelista São João, lá no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele diz mais: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Quem é este homem que dividiu a história da humanidade? Este homem que dividiu a história da humanidade, esse menino que nos nasceu, esse filho que foi nos dado, pelo qual o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, ele é maravilhoso. Jesus, ele dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Quer queiram, quer creiam, quer queiram ou não, ele dividiu a história da humanidade em antes e depois. Jesus, ele não foi um personagem criado. E o que eu quero trazer aqui à luz, queridos, esse Jesus que se encarnou, que João disse que era o Verbo, esse Verbo que se encarnou, olha que coisa maravilhosa, cheio de graça e de verdade. Queridos, quer graça de Deus? É Jesus. Quer a verdade? É Jesus. Quer desfrutar da revelação da pessoa de Deus? É Jesus. Em Jesus, Paulo disse que está toda a revelação da plenitude de Deus. A revelação do Deus invisível está em Jesus. E ele se encarnou, ele é a revelação do próprio Deus. E com isso eu quero meditar, queridos, e te fazer uma pergunta. Você conhece quem é Jesus? Eu não estou fazendo essa pergunta, não conhecer a história, mas conhecer a pessoa de Jesus. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele quer te aconselhar, ele quer realizar maravilhas na sua vida e te mostrar que a vida, é uma dádiva maravilhosa, é única. Ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele quer te mostrar que ele realmente é que pode ser a sua força. Deus forte, ele é o Pai da eternidade, olha que maravilha. A eternidade é filha dele, ele é o Pai da eternidade, ele que gerou a eternidade, ele é o Pai da eternidade. Essa expressão do profeta Isaías, é para denotar que ele está acima do tempo, do Cronos, ele é o Kairos, ele vive no tempo Kairos, com ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Olha que maravilha, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da Paz. Você está tendo problema? O coração está conturbado, não tem paz, não tem segurança? Falta Jesus. Conheça a pessoa de Jesus. Eu não estou falando de conhecer história. O mundo conhece muito sobre a história dele, mas eu estou falando para conhecer a pessoa dele. E para você conhecer alguém, o que nós precisamos fazer? Conviver com ela, relacionar com ela. E aí entra no que os evangelhos, que ele veio para se revelar, que ele é o caminho para nos levar a relacionar com o Pai. E por que nós podemos nos relacionar com ele? Não porque nós temos dignidade, mas é porque ele é cheio de graça,
e de verdade. Conheça a pessoa de Jesus, e para conhecê-lo você tem que andar com ele, você tem que conviver com ele. Aí você pode estar se perguntando, né? E que Deus esteja, né, borbulhando questionamentos no seu coração, como andar com ele, como conhecê-lo. São respostas que eu não quero te dar, mas que o Espírito de Deus com certeza vai te mostrar no dia a dia, se você decidir a conhecê-lo, a andar com ele. E o mais maravilhoso, ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade. Como é bom andar do lado de alguém gracioso, favor imerecido, graça de Deus. E olha o que João também disse, né? Ele se encarnou, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Aí depois ele diz, né? Da sua plenitude, do seu transbordar, ele transbordou maravilhas, ele é o conselheiro, ele transborda, do seu transbordar, da sua encarnação, da sua revelação. Todos nós recebemos graça sobre graça. Que maravilha! É transbordante. Da sua plenitude, do seu transbordar, nós ainda recebemos graça sobre graça. Que maravilha! Então, queridos, o homem que dividiu a história da humanidade em antes e depois, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o verbo que se encarnou, cheio de graça, cheio de verdade, e do seu transbordar, todos nós recebemos graça sobre graça. Olha o que João disse, todos nós recebemos graça sobre graça. E eu faço mais uma pergunta. Se todos nós recebemos graça sobre graça, por que não temos desfrutado dessa graça? Por que não temos o conhecido? Se ele não faz acepção de pessoas, se no que depende dele, ele ama a todos, ele não faz acepção de pessoas, ele morreu para todos aqueles que crerem, para toda a humanidade, né? Ele, cheio de graça, cheio de verdade. Deus, o celeiro dele, a maneira dele tratar é através, né, sempre transbordando. Deus sempre transborda, né? Deus não quer apenas que você tenha uma vida abundante só para você. Deus quer que você transborde essa abundância para as demais pessoas. Então, queridos, mas é preciso conhecer quem é este homem que dividiu a história da humanidade. Conhecer não simplesmente a história, mas andar com ele, relacionar com ele. Você só consegue conhecer uma pessoa se você andar com ela, se você conviver com ela. Você vai conhecer o caráter dela, você vai conhecer o jeito dela, você vai conhecer alguns gostos, né? A maneira que a pessoa lida no dia a dia, você vai conhecer, mas tem que andar junto. E esse Jesus, esse homem que dividiu a história da humanidade em antes e depois, ele é maravilhoso. Todos devem conhecer quem é Jesus. Tranquilo? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Né? Que Deus te livre aí da infecção desse vírus, te livre de toda enfermidade, aqueles que ainda estão acometidos por esta infecção, que o Senhor dê a cura, graças a Deus, né? A taxa de contaminação está achatando, a curva está achatando, a taxa de letalidade também, para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor dê saúde para a nossa cidade, saúde para a nossa nação, em nome de Jesus e para a glória dele. Quem é este homem que dividiu a história da humanidade? Você o conhece? Procure o conhecer. É sobrenatural. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E automaticamente você vai desfrutar do que ele transborda, que é graça sobre graça. Tranquilo? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Um forte abraço no coração.